Pessoal, boa noite a todos. Vamos dar início, então, à nossa última aula aí de ciência política, com conteúdo, né? A nossa aula da semana que vem vai ser revisão, beleza? Eu pedi para alguns colegas avisarem a todos, porém, reiterando aqui que, infelizmente, ontem nós não pudemos ter a nossa aula, devido ao fato que o professor ficou sem energia. Ontem, com a chuva que teve, acabou a energia aqui e ela acabou voltando tarde, por volta das 10 horas. Então, aí, infelizmente, teve que ser cancelada a aula, né? E o debate nós iríamos fazer, mas aí, então, tá? Eu vou postar certinho uma atividade ali, mas que vai acabar aproveitando a pesquisa que vocês fizeram, tá? Pro debate que nós iríamos fazer, inclusive, né, como era dupla, trio, o debate, né, a pesquisa, então vocês vão poder fazer a atividade em dupla, em trio, e cada um vai postar a sua atividade para ter a nota aí da semana, da aula, beleza? Bom, é, chá dos recados aí, então, né, além dessa atividade, tá, pessoal, vou postar mais uma para vocês, para a gente ter aí pelo menos 3 atividades, tá? Se não me engano, só tem uma de democracia, vou postar mais uma, aí já vou lançar ali uma delas para a data final das provas, tá? Podem ficar tranquilos. Ninguém vai ser prejudicado aí pelo professor ter esquecido de lançar as atividades. Beleza? Bom, iniciando então aí a nossa aula, como a gente sempre faz, uma recapitulação da aula passada, né? Então, na aula passada nós falamos sobre os sistemas eleitorais e sobre a teoria dos partidos políticos. Nós falamos dos partidos políticos, então nós falamos do bipartidarismo, do multi ou pluripartidarismo e do partido único, ou como eu pesquisei também, depois, tá? O chamado monopartidarismo. Seria a mesma coisa, né? Um único partido. Nós vemos, então, que no bipartidarismo, né, nós não temos a existência de apenas 2 partidos, mas sim a hegemonia de 2 partidos. Eu citei para vocês o exemplo da Inglaterra, né, que tem o Partido Conservador, o Partido dos Trabalhadores, e em algum momento teve o Partido Liberal. Nos Estados Unidos também, né, nós temos lá a grande divisão entre democratas e republicanos, porém, na história aí eu dei uma pesquisada, tá? Nos 46 presidentes que os Estados Unidos já teve um presidente independente, que foi o primeiro, aí não sei dizer para você se ele foi independente, porque ele não era filiado a partido, ou se na época não existia partido. Alguns de um partido, não sei se é WIG, é WHIG, e outros do Partido Democrata Republicano, Republicano Democrata, né? Que acredito eu que tenha sido aí meio que um partido que depois se dividiu entre democratas e republicanos, tá? O monopartidarismo ou partido único, né, nós vimos aí que é normalmente em regimes de transição, que tem um partido só, mas ele está ali para uma transição temporário, rápido, ou, né, nós temos aí um regime antidemocrático, um regime totalitário, ou em alguma situação específica, como eu dei o exemplo a vocês da Inglaterra de Churchill, na guerra que eles acabaram se unificando em um partido que foi chamado de Partido Nacional, tá? Dando uma pesquisada também, tá? Quando eu estava elaborando a aula, que eu acabei esquecendo de falar para vocês semana passada, até peço desculpas, aqui o monopartidarismo também
tá? Não quer dizer que não possa existir um outro partido, mas você vai ter a hegemonia de um partido único, tá? E no pluripartidarismo, nós vamos ter aí, então, o sistema brasileiro, que possui inúmeros partidos, né? Nós temos em média de 30 a 40 partidos, e tem gente querendo criar mais partidos. Nós vimos também aí os requisitos, né, da criação do partido político no Brasil. Então, o partido, ele é uma pessoa jurídica, né, nos termos da legislação civil. Ele precisa ter um registro junto ao TSE, para ele poder ser aprovado, ser autorizado pelo TSE, tem que ter um número mínimo de assinaturas, e depois de aprovado o seu estatuto social, tem que ficar registrado no TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, que até tivemos um exemplo aí, né, que o Bolsonaro tentou criar um partido e não conseguiu por falta de assinaturas, salvo engano, tá? E nós temos aí também, né, que o partido ele é fiscalizado e fiscaliza constantemente. Nós temos aí até uma questão da questão da trava de barreira, né? Se não tiver um número mínimo de deputados ou senadores, esse partido, salvo engano, ele não recebe valores do fundo partidário. Beleza? Bom, e daí, passado essa questão, então nós falamos dos sistemas eleitorais que existem, que é o sistema majoritário e o sistema proporcional. O sistema majoritário no Brasil, né, é eleição para chefe do executivo, prefeito, governador, presidente e para senador. E nós também falamos aí do proporcional, no Brasil é para vereador, deputado estadual e deputado federal. Falamos do majoritário, que ele é mais focado aí para o bipartidarismo, que é o majoritário simples. Então, aquele que tiver 50% mais um dos votos no primeiro turno, né, sendo de um turno só, será eleito. Diferentemente aí do sistema de dois turnos, que é o adotado no Brasil, principalmente se o município tiver mais de 200 mil eleitores. Então, será maioria absoluta no primeiro turno. Então, ele tem que ter 50% mais um dos votos válidos, né? Ele tem que ter maioria absoluta. Na maioria simples, né? Um candidato teve 51, o outro teve 49, 50, que seja. Esse que teve 51, no universo aí de 100, 101 eleitores, ele vai ser eleito, tá? Em primeiro turno, até porque só tem um turno. No caso dos dois turnos, ele tem que ter maioria absoluta, senão vai para o segundo turno, e aí sim é por maioria simples, tá? Salvo engano, nas eleições aí de governador, o Ratinho Júnior foi eleito em primeiro turno, com maioria absoluta, e daí nós tivemos o presidencial com dois turnos, né? Não tendo maioria absoluta, foi para o segundo turno Bolsonaro e Haddad, e aí o Bolsonaro ganhou por maioria simples. Aí, né, nós temos aí então que é observada a vontade da maioria. Você vai ter, infelizmente, né, não sendo ouvida a minoria. Para evitar ou para se ter uma justiça maior, então se desenvolveu o sistema proporcional. Aí você vai ter o proporcional aberto e o proporcional fechado. O aberto você vota no candidato, o fechado você vota no partido. Então, como funciona o proporcional? Você tem um número de eleitores, vamos colocar aí 150 mil votos válidos,
para 15 cadeiras. Então, nós vamos ter um coeficiente eleitoral de 10 mil votos. Cada partido vai conseguir uma cadeira quando atingir o número de coeficiente eleitoral, é chamado de coeficiente partidário. Professor, se todo mundo preencher todas as cadeiras, ótimo, maravilha. Se não, se tiver sobra, aí nós vamos ter um problema que nós vamos ter que fazer o cálculo das sobras. No Brasil é utilizado da maior média, tá? Então, você vai fazendo divisões aí com base no número de cadeiras mais uma, para ver qual o partido que vai ter a maior média, e esse partido vai ficar com a cadeira. Por que eu falei para vocês de aberto e fechado? Porque aí, no aberto, você vota no candidato, partido fechando a cadeira, o candidato mais eleito, ele vai ter direito àquela cadeira. No fechado, aí você vai ter o voto no partido, e daí vai ser pela ordem de registro do partido. Então, essa daí foi a nossa análise, a nossa revisão da nossa aula passada. Bom, felizmente na aula de hoje, né, reiterando mais uma vez, nós não conseguiremos fazer aí o que o professor havia planejado. Até peço desculpas, né, mais uma vez. Bom, na aula de hoje, então, o nosso tema aí vai ser ideologia, como para abrir, né, quem nunca ouviu Cazuza, ideologia, eu quero uma para viver. Né? Ele trabalha ali uma questão bem interessante na música, né, quem quiser, quem puder ouvir, é interessante para ver, né, algumas questões ali. E, então, o que vem a ser ideologia? Se nós formos buscar o radical da palavra, né, fazer uma análise da palavra em si, seria o estudo das ideias. Tá? Então, a primeira fonte, o primeiro caminho que se teve de ideologia foi aí o estudo das ideias, tá? Seria mais ou menos como um ramo do conhecimento que buscaria estudar, entender as ideias, tá? Que permeiam a sociedade. Então, era um conceito tanto quanto mais filosófico e mais neutro. Tá? Ele não tinha nenhum aspecto positivo ou negativo. Com o avanço da história, né, isso daí aconteceu lá no século XVIII, com o avanço da história, então, Marx, tá, ele traz aí, então, esse sentido, tá, mas ele também traz um sentido crítico para a ideologia, que vai ter um significado negativo, que a ideologia nada mais é do que uma falsa realidade criado pelos dominantes para empurrar a sociedade para a sua dominação. Lembrando, pessoal, que a teoria de Marx ele sempre pautou na disputa de classes entre a classe dominante e a classe dominada. Então, tá, ele vai colocar aqui o estudo das ideias, pode até ser, tá, não exclui, porém, ele vem trazer esse significado mais forte, mais crítico, tá, que então seria uma falsa ideia, uma falsa memória de regras de conduta para a sociedade, para que os dominantes continuassem no poder. O professor Bobbio vai colocar aí que nós vamos ter dois conceitos, então, um forte e um fraco. O fraco é o neutro, o forte seria o negativo,
Porém, né, no estudo aí da ciência política, da sociologia, acabou se apegando mais aí ao fraco do que ao forte, sendo que o forte ele acabou tendo suas modificações e acabou se adaptando também aí a toda essa evolução, a toda essa questão, e nós vamos ter aí hoje ainda os dois conceitos, os dois sentidos de ideologia, assim como nós vamos ter outros, tá, pessoal? Nós vamos ter aí também a questão da ideologia de gênero, que nós vamos ver um pouco mais para frente, tá? Que alguns dizem que não vem a ser uma ideologia, é uma questão aí dentro dessas ciências, porém nós vamos trabalhar também. Essas ideologias de gênero nada mais são do que ideias trabalhadas por um determinado gênero, tá? Seja aí pelo gênero feminino, pelo gênero masculino, ou pelo gênero não binário, ou LGBTQIA+, sei lá qual é a sigla correta, ok? Bom, partindo aí então para a questão da ideologia política, tá? Nós vamos ter aí duas subdivisões, tá? A subdivisão do espectro direita-esquerda e a do espectro conservador-liberal, tá? O espectro que nós vamos ver primeiro, tá? Dentro da teoria do espectro político, da ideologia política, é a régua aí de direita-esquerda ou esquerda-direita. Tá? Hoje, inclusive, essa régua ela é grande. Né? Ela se divide em extrema esquerda, esquerda, centro-esquerda, centro, centro-direita, direita e extrema-direita. Ou o contrário, se você começar da direita para a esquerda. E quando é que surgiu, tá, esse problema, essa divisão entre direita e esquerda? Então, nós vamos buscar lá na Revolução Francesa, é quando nós tínhamos lá as assembleias constituintes, né, para modificar lá, quando nós tivemos toda a modificação do regime absolutista monárquico para o republicano, democrático. Não... Nós tínhamos ali, então, a burguesia que queria se tornar uma elite que contava com o apoio do povo, né, dos trabalhadores. Porém, nós tínhamos aquela classe da casta maior, mais alta, que se recusou, né, a ficar junto com os trabalhadores e com aqueles que tinham uma condição menor. Então, né, ficou-se um pessoal à esquerda e um pessoal à direita. Né? Inclusive tem os termos, eu não vou lembrar certinho, mas acho que é jacobinos, girondinos. É isso aí na questão da história lá da Revolução Francesa, a gente vê certinho esses termos. Tá? Então, ali no século XIX, em 1800 qualquer coisa, surgia-se direita e esquerda. A direita, então, buscava-se a elite, os interesses de uma minoria, e essa minoria entre aspas, tá? E a esquerda buscava ali uma justiça social, uma maioria, entre aspas, direito dos trabalhadores. Tá? Essa então foi a primeira divisão que nós tivemos entre direita e esquerda. Tá? Poderíamos colocar o centro aí, que talvez seria o que tentaria apaziguar, tentaria. Não lembro se nessa época já tinha pessoal do centro ou não, mas se tivesse, provavelmente seria quem tentaria apaziguar, negociar os dois lados. Tá? Posteriormente, tá, com a evolução da história,
houve uma nova mudança, tá? E uma mudança que tornou-se esses termos mais simples, vamos assim colocar, sendo que de direita seria aquele que seria a favor ao regime e esquerda aquele que seria oposição, que seria contrário, tá? Então, vamos pegar um exemplo aí, tá? Bem fora de contexto, porque o contexto histórico era outro, porém, no período Lula, PT e companhia eram de direita dentro desta concepção, tá? Novamente, houve passar da história, houve evoluções, tá? E aí, então, nós tivemos que a direita acabou-se voltando mais para a questão de direitos e garantias individuais, né? Vamos colocar aí para o liberalismo econômico, menos intervenção do Estado, e a esquerda, ao contrário, maior intervenção do Estado, uma justiça social, maior divisão de renda, principalmente para os menos abastados. Então, aí seria mais ou menos como a gente vê nos sistemas econômicos, o capitalismo e o socialismo, né? Então, seria mais ou menos aí a questão da direita e da esquerda. Tá? Aí nós poderíamos analisar que os de extrema esquerda seriam mais adeptos do que nunca ao socialismo e ao comunismo, lembrando que o socialismo ele evolui para o comunismo, e os de extrema direita poderiam ser aí os mais radicais aí, podendo chegar aos nacionalistas, né, que poderíamos colocar aí, talvez, né, os fascistas, os nazis. Não estou dizendo que os brasileiros que seguem essa linha tá? Estou colocando um exemplo seguindo com o texto que o professor vai colocar para vocês aí. Tá? Nós temos essas possibilidades. E o centro, né, que ele milita entre os dois lados, de esquerda e direita, tentando buscar melhor a coexistência entre os dois. Tá? Alguns, inclusive, alguns doutrinadores chamam esse centro de terceira via, sendo que quando esse centro ele é mais tendencioso à direita, ele é chamado de centro-direita, ele é mais tendencioso à esquerda, ele é chamado de centro-esquerda. Aqui, pessoal, fica uma crítica, tá? Que no Brasil, tá? Opinião do professor, nós não tivemos ainda um governo eminentemente de direita. Tá? Por quê? Porque, principalmente nos últimos anos, aí, PSDB, social-democracia, é centro-esquerda. PT, Partido dos Trabalhadores, é esquerda ou extrema esquerda, dependendo do espectro ou a fala de quem você for pegar. Tá? O partido do Bolsonaro, lá a ideia do Bolsonaro, eu colocaria talvez ou como centro ou como centro-direita, mas eminentemente de direita, tá? Nós não teríamos hoje no Brasil, na minha compreensão. Tá? O professor pode estar errado, o professor não é o dono da verdade, porém, tá? Nós teríamos esse lado aí. Tá? Em questões, tá, no bipartidarismo, é mais fácil você analisar essa questão de direita e esquerda, fácil entre aspas, porque normalmente você vai ter o partido, na Inglaterra, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores vai ser mais de esquerda, o Partido Conservador vai ser mais de direita, provavelmente. Tá? Tem a discussão do republicano e democrata. O republicano tem uma visão mais de direita, democrata mais de esquerda, pelo menos é o que nós vimos aí nas últimas eleições, a discussão das últimas eleições.
Bom, aí, tá? Essa foi o primeiro espectro político que nós trabalhamos, o espectro direita-esquerda. Tá? Nós vamos ter aí um outro espectro conservador-liberal, lembrando que, tá? É questão de ideologia política, que nós podemos ter um conservador que ele é liberal, por exemplo, em questão econômica. Tá? Aqui nós vamos colocar aí o conservador ou o conservadorismo como aquele que busca manter as tradições e o liberal já busca mais uma concretização da liberdade. Então, tá? Nós podemos pegar aí, então, o conservador ou conservadorismo pautado em teorias de família tradicional, de religião, de moral, de bons costumes. Esses dois são temas mais abstratos, né, mais subjetivos, porém daquilo que se vem de acordo com a tradição, né, com o que se aprendeu aí, não querendo ter tantas mudanças. Aqui você vai ter um exemplo, a questão da proteção da vida, mesmo que seja intrauterina, então a proibição do aborto, a questão aí da família ser uma família tradicional heterossexual, tá? A proibição aí então da questão do homoafetivo. Não estou dizendo que essa é a minha concepção, tá? Nós estamos trabalhando com exemplos aqui do conservadorismo. O liberalismo, como ele já busca uma consciência liberal, né, de liberdades, então aí ele já vai trabalhar com um Estado mais fora da religião, então a quebra do paradigma que teve lá entre poder espiritual e poder temporal, né, a gente poderia colocar como uma raiz, um embrião dessa teologia política de liberalismo. Depois a quebra, né, talvez da coroa para a república também pode ter sido uma outra semente. E aqui também, utilizando as mesmas ideias, né, o liberal, ele vai ser a favor do aborto, ele vai ser a favor do, do casamento homoafetivo, né? Então ele vai ser mais adepto da liberdade individual das pessoas, se apegando a novas tendências, se a gente pode colocar assim, não se prendendo ao passado ou às estruturas como o conservador. E aí nós temos uma ideologia nova, né, que é a ideologia progressista. A gente poderia colocar então que é uma evolução talvez desse liberal, desse liberalismo político aí. O progressista daí ele vai pegar aí a evolução, né, o progresso, né, da ciência, da tecnologia, do conhecimento, e vai aplicar aí nessas políticas, trabalhando aí, então, né, entre aspas, meu corpo, minhas regras, né, vai ser uma bandeira cada vez maior, mais tendenciosa aí ao individualismo, né, mais ao eu do que talvez aí a uma sociedade. Tá bom? Aí então está o nosso segundo espectro político, tá? Que é o conservadorismo, o liberalismo, e poderíamos colocar aí o progressismo, né? Que talvez aí na minha visão, na minha compreensão, seria aí talvez uma evolução e viria talvez para substituir o liberal. Beleza? Aí então, né, como eu havia colocado para vocês, nós vamos trabalhar aí com 13 ideologias um pouco diferentes. Duas delas talvez aí tidas como ideologia de gênero e uma talvez uma ideologia racial, tá? Começar então pela ideologia racial, né? Nós temos aí toda uma evolução da identidade racial, de ser negro, de ser pardo, de ser branco, né? De você
poder declarar, ter alguns direitos aí, como cotas em universidades e cotas em concursos públicos. Qual é o grande problema, então, dessa ideologia na minha visão, na minha compreensão? Você vai ter aí que hoje você tem aí no meu entendimento, uma subversão do termo racismo. Porque se nós formos procurar aí a questão do racismo no dicionário, nós vamos ver que é discriminação por raça ou etnia. Qual é o grande problema que nós temos? O tido como racismo ou como injúria racial é quando você ofende alguém negro. E quando você ofende alguém que é branco, não existe, não é racismo, né? Por quê? Porque se tem aí dentro dessa doutrina, dessa ideologia, que o racismo é algo histórico, institucionalizado, que apenas o negro sofreu com ele, né, no caso da escravidão do período imperial. Hoje, inclusive, eles vêm com uma teoria nova aí de racismo inverso, né, para dizer que tem uma deturpação do racismo para tentar proteger o branco. Tá? Na minha compreensão, a partir do momento que você faltar com respeito para a pessoa por causa de raça ou etnia, aí nós vamos ter que ponderar também o que é ofensa, o que é brincadeira, aí também vai de cada um, né? Isso é subjetivo, porém, por raça ou etnia, branco, preto, pardo, né? Etnia você pode colocar aí também o asiático. Então, nós vamos ter todos esses problemas, né? Uma questão aí, na minha concepção, que você pode colocar como racismo é essa das cotas, né? De você só ter cota para negros, para nenhuma outra etnia ou raça, né? Você também ter o dia da consciência negra e não ter das outras consciências, tá? Então, aí da questão do racismo, tá? Era isso que o professor queria trabalhar com vocês. Vamos pegar aí, então, a questão da ideologia de gênero, tá? E hoje nós temos um problema aí que não se fala mais de sexo, se fala de gênero, é porque o sexo é masculino ou feminino, ou não binário, se a pessoa não se identifica, né? Na verdade, o sexo é biológico, ou é masculino ou feminino, e o gênero pode ser masculino, feminino ou não binário, se a pessoa não se identificar como masculino ou feminino. Então, eu posso ser um homem e me identificar como mulher, posso ser um homem e me identificar como um homem, ou eu posso querer me incluir como não binário e não me identificando com os dois, tá? Qual o grande problema que surge aqui? Então, nós vamos ter aí alguém, um homem, que se identifica, né? Tem a questão da identidade de gênero, que é o que nós estamos conversando aqui, que a dificuldade da ideologia de gênero vai surgir daqui a pouco. Então, nós vamos ter um homem que se identifica como uma mulher, talvez possa se vestir como uma mulher ou não, mas ele é um homem, e ele entra no banheiro feminino. Ou ele vai a um evento só para mulheres. Quem vai tirar ele dali se se identifica como mulher, né? Então, o gênero dele, na verdade, é feminino, ou é masculino. Lembrando aqui que nesse meu exemplo não houve uma cirurgia aí de transgenitalização. Se não me engano, esse é o nome da cirurgia para troca de sexo ou de gênero, como vocês preferirem, tá? Ou o inverso também pode ser verdade, não? Uma mulher entrando num banheiro masculino, tá? Vamos ter o mesmo problema. Uma outra questão aqui é da legalidade ou não de você colocar aí uma pessoa, né, que trocou de sexo do masculino para o feminino,
e praticar esporte junto com mulheres. Você vai ter qual o problema aqui, professor? Bom, você vai ter um problema sério, na minha concepção, que o biotipo físico é diferente, você vai ter uma força acima do comum, tá? Se futuramente assim você vier dizer, não, depois de X anos de tratamento, essa disparidade sumir, a gente até pode pensar em aceitar, ok? Tenho nada contra a pessoa que quer, né, se interessa por homem, se interessa por mulher, se é do mesmo sexo ou do sexo oposto, tá? Nós só temos só essas ressalvas para a gente fomentar aí a questão do debate sobre a ideologia de gênero. Tá? Você vai ter um outro problema aí também, que é a questão da homofobia. Né? Um amigo meu que tinha um bar, por causa da pandemia fechou, ele teria liberdade de chegar em um casal hétero que estava ali se beijando, ficando um pouco mais quente, pedindo para eles se acalmarem. Porém, se ele chegasse num casal homem, ele poderia ser tido como homofóbico. Então, nós vamos ter esse problema, mais uma vez. A gente tem que ver a questão até onde é tolerável, até onde é o respeitável, até onde vem talvez uma brincadeira, até onde vem um insulto ou algo do tipo, aquilo que deve efetivamente ser unido. Um outro problema aí que nós vamos ter, tá? Nessa questão da ideologia de gênero. Como eu sempre saúdo vocês aqui, boa noite a todos, porque há meninos, alunos, e meninas, alunas. Porém, o neutro no português até hoje é o masculino. Se fosse só alunas, aí sim o professor teria que falar boa noite a todas. Porém, tá, se colocou aí, se deve falar boa noite a todos e a todas. Então, já se provoca aí um pleonasmo. Hoje já estão querendo aí por causa da identidade, ideologia de gênero, né, a questão do não binário, para você não ofender, né, eu vou chamar de o, de repente pode ser a ou o contrário. Então teria aí o dialeto não binário que estão querendo, entre aspas, empurrar goela abaixo, que seria o substituir tudo por i, ou o final o, a por x, tá? Porém, na minha compreensão, isso mais exclui do que inclui. Tá? Nós vamos ter aí o que? Uma população que precisaria, em tese, desse sistema, talvez 1%, 2% da população, sendo que nós iríamos excluir os disléxicos, que têm problema com o português comum, imagine com esse português, entre aspas, diferente, os cegos, porque os softwares não iriam se adaptar tão facilmente ou tão rápido para ler esse novo dialeto, os surdos, por causa da linguagem de sinais. Então, tá, você teria uma exclusão de pessoas muito maior do que uma inclusão. Tá? Então, assim, todos têm os seus direitos, todos têm os seus direitos. Porém, né, uma máxima do direito é que o direito de uma pessoa acaba aonde começa o direito da outra. Então, todas essas questões têm que ser pensadas. Tá? Então, por mais que essas questões de ideologia de gênero, daí nós vamos ver daqui a pouco a ideologia do feminismo, não sejam efetivamente, tá, dentro dos espectros de ideologia política, hoje todas essas questões estão dentro da política. Tá? Por que que vocês acham que o STF teve que regulamentar o casamento homoafetivo? Que o legislativo não quis votar, porque se eu votasse a favor, eu iria me prejudicar com os conservadores, com os evangélicos, com os cristãos, com religiosos. Se eu votasse contra, eu iria me queimar com o LGBT e aqueles que são simpatizantes. Então, o legislativo sempre ficou em cima do muro,
O Supremo foi provocado, ele teve que decidir. Tá? Então, nós temos este detalhe. Um outro ponto aí, tá? A outra ideologia que nós vamos ver agora é a questão aí que busca defender aí, entre aspas, talvez, direito das mulheres, né? O feminismo. Então, alguns dizem que o feminismo busca a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Nós vamos ter aí um contraponto, um contrassenso, porque assim, nenhuma, provavelmente, das alunas aí participaram ou foram pesquisadas se queriam ter os mesmos direitos que os homens. Se efetivamente queriam trabalhar, se efetivamente queriam votar. Estou fazendo hipóteses, estou fazendo teses apenas. Tá? Vamos pegar aí, então, a questão do voto, do sufrágio. Tá? Por que, que o homem tinha o sufrágio? Porque ele foi à guerra. Né? Se eu for pegar nos Estados Unidos lá, eles só se tornaram uma nação porque eles foram à guerra, eles foram revolucionários. No Brasil, a mesma coisa, né? Se quebrou-se com o regime imperial que se tinha no Brasil. Então, o homem, ele conquistou o seu direito ao voto, lutando, brigando, tentando proteger seus ideais, talvez sua família, né? As mulheres, tá? Elas não possuíram essa participação na guerra, porém acabou-se lhes tendo o direito ao voto. Tá? Aqui nós podemos colocar alguns teóricos, aí, inclusive uma brasileira lá na Campagnolo, que diz que foi uma concessão fornecida pelo homem, tá? A questão da mulher poder votar. Vejamos que a mulher não foi à guerra, ela ficou em casa cuidando dos filhos, cuidando da prole, até esperando o seu marido voltar, para ver se voltava com vida, se voltava, claro. Então, nós temos essa questão, né, que a mulher não foi, e o exemplo do Brasil não é obrigatório as mulheres servirem militarmente, já os homens é. Então, aí, você pode colocar que ou foi uma concessão do Estado, né, em buscando defender as mulheres, ou dos próprios homens. Questão do trabalho feminino. Tá? Por que, que as mulheres foram trabalhar? Porque precisou-se ir trabalhar, que os homens morreram na guerra. Os homens voltaram deficientes da guerra. Outra situação, nós tivemos evoluções industriais, que tornaram boa parte dos trabalhos menos pesados. Ah, professor, mas aí nós vamos ter salários pagos a homens maiores do que salários pagos às mulheres. Bom, pode até ser, mas nós precisamos analisar caso a caso, trabalho a trabalho. Vamos pegar um exemplo aí de uma pesquisa que foi feita no ramo da medicina. O homem normalmente é cirurgião cardíaco e a mulher pediatra. Um exemplo bem por cima aí, eu não lembro onde eu vi essa pesquisa, tá? Mas existe essa pesquisa. E assim, querendo ou não, o cirurgião vai ganhar mais do que a pediatra, que é sua clínica, tá? Então, tem que se ponderar isso aí. Se trabalham os dois como cirurgião cardíaco, os dois como pediatra, aí em tese, né, se eles forem empregados, eles teriam que ganhar a mesma situação. Sendo profissionais liberais, né, como o exemplo do médico, aí vai depender também do número de clientes, do número de atendimentos, etc. Tá? Então, assim, se vocês forem pegar aí a questão, tá, Simone de Beauvoir, que é um dos maiores nomes, tá, vocês vão ver aí que nem tudo isso que se diz que o feminismo tenta defender realmente faz essa defesa. Tá? Porém, tá?
realmente se faz necessária a proteção da mulher, né? Tanto que se tem a Lei Maria da Penha. Ah, professora, ela não é efetiva. Bom, aí nós vamos ter que buscar meios para efetivá-la. Felizmente, o sistema não é adequado, né? Às vezes, a própria mulher não denuncia por medo, por dependência, ocorre, às vezes por falta de conhecimento, ocorre, precisando dessa proteção como um todo. Ok? Que me preocupa, tá, é você distinguir quando você vai falar de filhos, tá? Porque o filho o homem pode não vir a ser incluído na Maria da Penha, jurisprudencialmente, salvo engano, hoje já é aceito, porém, quando saiu a lei se tinha essa discussão, se o filho homem entraria ou não, da mesma forma como na lei do feminicídio. Tá? Então, ficam aí essas ressalvas sobre todas essas ideologias novas, tá? Essas ideologias de gênero, fica a reflexão. Na aula que vem, aqueles que quiserem se manifestar também vão estar livres para se manifestar a sua opinião, até que nós vamos fazer a revisão, que na outra semana é a nossa prova. Beleza, pessoal? Mais uma vez aqui, então, o professor pede desculpas pela aula ser gravada, tá bom? Porém, vocês possuem meu e-mail, meu telefone, fico aberto, fico à disposição para tirar dúvidas eventuais que aconteceram nessa aula, ok? Uma boa noite a todos, um bom final de semana e a gente se vê na próxima aula.